adotamos, vamos considerar o que há de mais complexo e de mais elevado no ser psicológico, isto é, seu psiquismo subconsciente. Capítulo 4. A psicologia subconsciente. Primeiro, a criptopsique. O subconsciente, disse, é menos um problema psicológico do que o problema da psicologia. Palavra profundamente verdadeira. Todo estudo, toda teoria, toda concepção filosófica recusando-se a dar ao inconsciente sua parte legítima, que é a parte preponderante, é falseada antes em sua essência e em seus ensinamentos. Ela vê imediatamente os fatos se dirigirem contra ela e a submergir. A importância da psicologia subconsciente não se impõe senão em nossos dias à crítica científica. Inteiramente desconhecida por ela, até o século XIX, depois considerado primeiro unicamente como fato de anomalias, acidentes ou doenças, ela se afirma progressivamente e daqui em diante toda nova pesquisa, toda nova descoberta aumentam seu domínio e sua profundidade. Vê-se forçado a atribuir ao inconsciente um papel primordial no instinto, na psicologia inata, no psiquismo latente, no gênio. Com os trabalhos contemporâneos, o psiquismo subconsciente aparece, cada vez mais, infinitamente complexo e variado. Seu papel sobressai nitidamente preponderante em todos os domínios da vida intelectual e afetiva. A tese bem conhecida do Dr. Chabanês, o subconsciente nos artistas, nos sábios e nos escritores dá um certo número de exemplos particularmente impressionante. Mas na realidade, os exemplos são inumeráveis. Pode-se dizer que ele não é de artista, de sábio ou de escritor de valor que não conheça, por sua experiência pessoal, por pouco que seja apto à autoobservação, a importância sem igual do subconsciente. A influência subconsciente é às vezes soberana e imperativa. Ela constitui então a inspiração. Sob sua influência, o artista ou o sábio produz sua obra, às vezes uma obra-prima, um jato, sem reflexão e sem raciocínio, bem frequente fora de toda a direção desejada e coordenada, sempre sem esforço. A inspiração subconsciente se faz às vezes sentir durante o sono, sob forma de sonhos coordenados e lúcidos. Em outros casos, mais numerosos, há como uma colaboração entre o consciente e o inconsciente. A obra é iniciada por um ato de vontade feito ao mesmo tempo de esforços refletidos e de inspiração espontânea e perfeitamente involuntário. Essa colaboração conduz às vezes a resultados diferentes dos resultados primitivamente pesquisados. É extremamente raro que um grande artista ou escritor tenha antecipadamente o plano de uma obra e permaneça fiel. Começa sua obra pelo começo e a termina pelo fim. Compõe regular e lentamente, como um pedreiro, por exemplo, edifica uma casa. O trabalho do grande artista é irregular. O plano que ele tinha primitivamente concebido sofre, no curso da obra, modificações profundas e às vezes completas. Os esboços não procedem uns dos outros, com regularidade, do começo ao fim da obra. Eles se alternam ao grau da inspiração do momento. O artista não é mestre com o efeito de sua inspiração. Às vezes ela é ausente, se se obstina, malgrado todos seus esforços, ele não chegará senão a uma tarefa medíocre, que ele julgará em seguida como inferior e ruim. Se ele for sensato e não insistir, verá, um dia, a tarefa abandonada terminar como por encanto, pois o trabalho inconsciente prossegue durante o repouso e sobretudo durante o repouso. O artista sente perfeitamente se está inspirado ou não. No primeiro caso, trabalho é fácil, quase sem obstáculos, acompanhado de uma profunda satisfação, às vezes de encantamento. No segundo caso, fatiga não somente intelectual, mas verdadeiramente psíquica, paradas perpétuas, labor fastidioso e doloroso acompanhado de uma impressão de impotência e desânimo. A inspiração não vem do esforço, ao contrário,
Ela vem às vezes no momento quando se espera o menos, sobretudo fora dos períodos de trabalho de reflexão, quando o espírito está distraído. Escritores ou artistas têm sempre com eles um caderno para anotar, a toda hora em toda circunstância, o que lhes soprará ao capricho da inspiração alguns versos se é um poeta, um postulado filosófico se é um pensador, a solução de um problema difícil se é um sábio, um período bem feito se é um literato, etc., etc. Assim, espreitam eles, sempre e em todo lugar, prontos para acolhê-la, a inspiração benéfica, em seu gabinete de trabalho ou dando um passeio, no isolamento ou na multidão, em sua cama de repouso, no trem que o leva em viagem, na viatura que os conduz a seus afazeres, no seio de uma reunião mundana onde eles se isolam, no curso de uma conversação banal que eles não escutam e em qual eles se associam somente por monossílabos, às vezes em sonho consciente. Nos casos mais notáveis da colaboração consciente do subconsciente, parece que a obra iniciada conscientemente se elabora toda inteiramente pouco a pouco na subconsciência, com o plano definitivo, os diferentes escaninhos e todos os detalhes. Mas esses diferentes escaninhos e todos os detalhes não chegam à consciência senão pouco a pouco e não em uma ordem seguidamente regular. Somente quando a obra está bastante avançada, que o plano e a ordem de disposição das partes se revelam pouco a pouco. Há como um jogo de quebra-cabeças subconsciente o artista ou escritor, pois é sobretudo a escritores que se refere, deve fazer esforço para achar onde vão se colocar as páginas ou as frases inspiradas. Quando a obra está terminada, ela se encontra totalmente diferente do esboço inicial, mas dá uma impressão de beleza e de arranjo que parece ao artista superior às suas próprias capacidades. Ela lhe deixa a impressão de ser em parte estranha e ele admira objetivamente, como admiraria uma obra que fosse sua. Há aliás todos os degraus, todas as modalidades possíveis na colaboração consciente e subconsciente. Certos artistas ou sábios, em geral, mas nem sempre, de valor medíocre, não a percebem. Eles creem sinceramente que tudo o que eles produzem é o resultado de seu esforço. Outros a percebem mais ou menos e a utilizam sem analisá-la. Outros enfim a compreendem se bem que a empregam sistematicamente, limitam racionalmente seus esforços e chegam a sentir muito bem, trabalhando, se estão ou não no bom caminho, largo, fácil, bem desbravado, ou se eles se extraviam sem proveito nas sendas de vegetação fechada e perdidos. A inspiração, todavia, salvo em casos muito raros, não dispensa o esforço. Ela torna simplesmente o esforço fecundo e o reduz ao mínimo. O esforço, ao contrário, não pode privar-se da inspiração. A colaboração do esforço consciente e da inspiração subconsciente produz as obras-primas mais perfeitas. Sem o esforço racional e o controle consciente, a inspiração, mesmo genial, tem o risco de se extraviar. Uma obra magnífica, mas anárquica e exuberante, sem proporções, deteriorada por erros, falhas ou desvios pode ser o resultado da inspiração desordenada e sem guia. Do mesmo modo que uma floresta virgem apresenta folhagens magníficas, se separam sobre o céu e, ao mesmo tempo, matagais, obscuros, impenetráveis e de vegetações parasitas sufocadas ou abortadas. Assim uma obra poderosa mas cuja beleza genial desaparece às vezes sob as aberrações e os erros grosseiros, seria o fruto de uma inspiração criativa subtraída à direção de uma consciência robusta e saudável. Ao lado da inspiração, é preciso colocar a intuição, como ela subconsciente e como ela toda poderosa, na condição de sofrer, em uma justa medida, o controle do julgamento racional. Os dados da intuição são adquiridos fora dos fatos, da experiência, da reflexão, e ultrapassam esses fatos, essa experiência e essa reflexão. A intuição é a essência mesmo da subconsciência. Esboçada no animal onde ela se manifesta sob forma de instinto,
ela adquire, no homem, os caracteres de faculdade superior genial. O inconsciente não se revela somente pela inspiração ou intuição, mas também por uma intrusão perpétua, de ordem sentimental, estética, religiosa, etc. As decisões inesperadas, as mudanças bruscas de opiniões, uma multidão de sentimentos não racionais, são em grande parte de origem subconsciente ou o fato de uma elaboração subconsciente. Quem sabe mesmo se certas ideias que nos parecem perfeitamente refletidas não são como as florações de uma vegetação subconsciente invisível. Enfim, todo o fundo de nosso ser, o que constitui o principal do eu, as capacidades inatas, as disposições boas ou más, o caráter, o que separa essencialmente uma inteligência de uma outra inteligência, não é o produto de um esforço pessoal ou da educação ou dos exemplos do ambiente. Esforços, educação, exemplos podem desenvolver o que há no ser de inato e de essencial, eles não podem criá-los. O fundo inato e essencial é o subconsciente, cuja atividade constitui a criptopsique formidável que acabamos de passar em revista. Segundo, a criptomnese. Ao lado da criptopsique se coloca naturalmente a criptomnésia, isto é, a memória subconsciente. Com efeito, o subconsciente não traz somente ao ser o que ele tem de psiquicamente essencial, ele conserva também e recebe tudo o que o ser, no curso da vida, parece ter adquirido por seu psiquismo consciente. Para ele, não há esquecimento. Ele guarda tudo, integralmente. A criptomnésia se observa na psicologia normal como na psicologia anormal, mas é naturalmente nesta última que ela é mais notável. Flournoy é talvez o psicólogo que melhor estudou a criptomnésia. Os fatos de repartição de lembranças esquecidas, que o sujeito tem sem razão para alguma coisa de novo e de inédito, são, diz ele, muito mais frequentes do que se crê. Os simples mortais, como os maiores gênios, são expostos a esses lapsos de memória, entretanto não sobre o conteúdo mnésico em si mesmo, já que precisamente o conteúdo volta com uma exatidão às vezes desoladora e traidora, mas sobre essas associações locais e temporais, ou sobre seu caráter de déjà vu, que teriam feito reconhecer para o que ele está e teriam impedido os sujeitos de se aparamentar inocentemente de plumas de pavão. Tem-se assinalado Elaine Keller, a célebre cega surda-muda, que, tendo aos 11 anos composto seu famoso conto do Rei do Gelo, se viu injusta e cruelmente acusada de falsidade porque esse conto apresentava maior analogia com uma história que tinham lido para ela 3 anos antes. Descobriu-se nisso Nietzsche, cujo Zaratustra encerra pequenos detalhes provendo sem que se dê conta de uma obra de Kerner que o filósofo tinha estudado na idade de 12 ou 15 anos. Mas é naturalmente entre os indivíduos particularmente predispostos aos fenômenos de dissociação mental e de duplicidade da personalidade que a criptomnésia atinge seu apogeu. Um exemplo clássico da criptomnésia na psicologia normal é o aviso instantâneo de lembranças latentes, durante uma violenta reviravolta psicológica tal como a que pode produzir um perigo brusco de morte acidental. Tem-se citado casos onde o indivíduo teria assim visto desfilar diante de seu espírito todos os acontecimentos de sua vida, todos os atos e todos os seus pensamentos, mesmo os mais insignificantes e os mais apagados de sua consciência. A criptomnésia pode se manifestar no sonho. O caso clássico de Delboeuf é perfeitamente característico a esse respeito. Em um sonho complicado, ele viu entre outras coisas, uma planta com seu nome botânico, o Aspenilum rutamuraria. Ora, Delboeuf ignorava totalmente esse nome ou pelo menos acreditava ignorá-lo. Ele terminou, após longas pesquisas, por achar que tinha folheado distraidamente, 2 anos antes, um álbum de botânica e que tinha seguramente visto aí esse nome de planta e a planta em si mesma, nos quais não tinha jamais pensado desde então. Na hipótese os estados conexos,
A criptomnésia se manifesta às vezes com uma intensidade notável. Se o sujeito é transportado, espontaneamente ou por sugestão, a uma época recuada de sua vida, todas as lembranças esquecidas reaparecem e o psiquismo manifestado é exatamente o de que o sujeito tinha naquela idade. As experiências de Jonette e as mais recentes de Rocha sobre a regressão da memória colocam o fato em evidência. Às vezes o sujeito, nesse estado de regressão a uma idade anterior, dá prova de conhecimentos completos totalmente esquecidos, por exemplo o de uma língua aprendida na infância. Peters cita o caso de uma doente, Albertine M. que empregava assim o patois de Saintonge, de que ela tinha falado somente em sua infância. Durante esse delírio de regressão, diz Peters, ela se exprimia em patois, e se nós lhe rogássemos a falar em francês, ela respondia invariavelmente sempre em patois que ela não conhecia a língua dos senhores da vila. Conhecia-se o caso famoso dos sujeitos de Flournoy, que, em um estado de sonambulismo mediúnico, falava em sânscrito, língua que ele ignorava totalmente, não tinha jamais aprendido e da qual, malgrado todas suas pesquisas, Flournoy não pôde descobrir a fonte. É no mediunismo, com efeito, que a criptomnésia se manifesta em todo o seu esplendor. Ela seria então a fonte insuspeita de mensagens espantosas. Sr. Flournoy cita com efeito uma multidão de fatos que ele atribui todos à criptomnésia, médiuns descrevendo a biografia de personagens desconhecidas deles mas que eles puderam conhecer, sem que se dê conta, por uma vista de olhos esquecidos sobre um jornal que tinha dado essa biografia, médiuns falando fragmentos de uma língua ignorada deles, simplesmente porque esses fragmentos de frase lhes foram conhecidos um dia esquecidos, tombados sob seus olhos, etc., etc. Em suma, conclui Flournoy, o conteúdo mnésico, qualquer que seja aliás a via pela qual ele entrou, leitura, conversação, etc., sobressaem automatismos sensoriais, visões, voz, etc., ou motores, ditados tipológicos, escrita mecânica, ou totais, transes, encarnações, personificações sonambúlicas. Essa diversidade, sem precisar ser dito, complica ainda de exageros, cuja fantasia do médium cerca frequentemente de fragmentos propriamente criptomnésicos. Entre os exemplos dados por Flournoy, alguns deles são particularmente notáveis. Caso Elisa Wood. Sra. Elisa Wood, viúva há uma semana, recebe a visita de uma amiga, Sra. Darrell, o escritor genovês bem conhecido, que possuía então notáveis faculdades mediúnicas. Sra. Darrell lhe trazia da parte do defunto a mensagem seguinte obtida em sua mesa: diga a Elisa que ela se lembre da segunda-feira de Páscoa. Era uma ilusão impressionante, é um fato conhecido somente por Sr. e Sra. Wood. Tratava-se de um passeio feito às escondidas de suas famílias, uma certa segunda-feira de Páscoa antes de seu noivado, e que lhe tinha deixado uma lembrança indelével. Essa prova deslumbrante de identidade convenceu Sra. Wood, que não demorou a ter uma segunda, ainda mais importante, nas sessões que ia fazer em casa de Sra. Darrell. O Sr. Wood estando morto logo após a sua viagem de bodas, sua viúva não acreditava que ele deixara um testamento, e as consultas que fez a esse sujeito, sobre o conselho de seus pais, permanecem vãos, até que um dia quando ela estava com Sra. Darrell à mesa, esta lhe ditou da parte do defunto: tu acharás alguma coisa minha na gaveta do lavabo. Ela achou com efeito uma folha de papel constituindo o documento em questão. Ela se lembrou então de que no instante de partir em viagem, seu marido esperara um momento e reentrado sob um pretexto qualquer no seu quarto de dormir, evidentemente para escrever e esconder seu testamento. Ora, diz Sr. Flournoy, nada prova que Sra. Darrell ou um dos seus, passeando na segunda-feira de Páscoa, que é feriado entre nós, nos arredores de Genebra, não encontraram ou perceberam de longe o casal de futuros noivos,
E que essa lembrança esquecida não seja a origem da mensagem que impressionou tanto a jovem viúva. Do mesmo modo, a segunda mensagem concernente ao testamento escondido, pode muito bem ter tido sua fonte em simples reminiscências e interferências subconscientes de Sra. Wood. Caso do cura Burnett. Os sujeitos de Flournoy, no segundo estado, reproduziu um dia uma pretendida mensagem de um certo Burnett, pároco de uma comuna de Loutesavoy, morto há um século. As pesquisas empreendidas pelo professor demonstram a identidade absoluta da escrita e da assinatura da mensagem com os do pároco, quando vivo. Como explicar isso? O médium, supõe Flournoy, tinha passado um dia, em sua infância, pela comuna em que havia habitado o pároco. Ele tinha visto por acaso, é sempre a hipótese de Flournoy, sobre um documento qualquer, por exemplo um velho contrato de casamento, a escrita e assinatura do pároco. Em todos os casos, ele não tinha a menor lembrança dessa viagem. Tratava-se de uma lembrança adquirida sem que ele se desse conta e ignorado, mas intacta, que tinha provocado no segundo estado, essa estranha e perfeita reminiscência. Ao lado desses exemplos notáveis, que os espíritas atribuem, não à criptomnésia, mas a manifestações pós-mortem, Flournoy dá outros, muito numerosos que, sob aspectos tão misteriosos em aparência, elevam, com certeza, da pura criptomnésia, médiuns dando, como vindo de se dizendo defuntos, provas de identidade reconhecidas, após enquete, errôneas, mas conforme clichês parecidos em tal ou tal jornal, clichês que tinham evidentemente impressionado os olhares do médium, em um momento qualquer, sem despertar sua atenção consciente. O que impressiona particularmente, no estudo da psicologia subconsciente, por pouco que se faça nesse estudo um pouco de sentido filosófico, é que ela não responde a nenhuma lei fisiológica conhecida, sempre a mesma questão, fatalmente, se impõe ao espírito do pesquisador, porque como a porção do psiquismo que constitui o que há de mais importante não é ela criptoide. Porque como a consciência é vontade do ser, sem as quais não eu, vem elas desescapar a maior parte desse eu. O mistério é igualmente profundo, como se tratasse de criptomnésia ou de criptopsique. É fisiologicamente impossível compreender como a memória consciente, submetida à vontade e à direção do ser é eminentemente caduca, débil, infiel então que a memória subconsciente, que não lhe é acessível que por acidente ou nos estados anormais ou supranormais, parece tão entendida como infalível. É o que tudo demonstra entretanto. Bem melhor, a debilidade e a impotência da memória normal são tais que às vezes os conhecimentos ou capacidades subconscientes que escapam à direção do eu parecem-lhe ser totalmente estranhos e constituem, no indivíduo, como verdadeiras segundas consciências. É assim que surgem, na complexidade assombrosa do subconsciente, não somente a duplicação, mas a multiplicação da personalidade. Terceiro, as alterações da personalidade. Os problemas principais que se apresentam nas segundas personalidades são em número de 2, igualmente árduos. Primeiro, o problema da diferença psicológica com a personalidade normal, diferença não somente de direção, de vontade, mas de caráter geral, de tendências de faculdades, de conhecimentos, diferenças tão radicais às vezes, que elas implicam entre o eu normal e a segunda personalidade oposição completa e hostilidade. Segundo, o problema das capacidades supranormais, que estão ligadas frequentemente às manifestações de segundas personalidades. Ora, se os trabalhos sobre as personalidades múltiplas são hoje inumeráveis e colocaram à luz a frequência, a importância e o caráter polimorfo dessas manifestações, eles não fizeram nada para a solução desses dois problemas. Eles não conseguiram senão revelar o abismo que há entre as personalidades banais e sem originalidade da sugestão hipnótica,
as alterações psíquicas de origem patológica ou traumática, e as personalidades autônomas e completas que parecem às vezes ocupar todo o campo psíquico do sujeito. Eles nos mostraram, sobretudo, a impotência total das explicações da psicofisiologia clássica a respeito das faculdades supranormais. Capítulo V. O subconsciente dito supranormal. A psicologia supranormal é um mundo, cuja exploração apenas começou. Sem querer entrar aqui em uma descrição analítica, que o leitor encontrará nas obras especiais, devo examiná-la em bloco, em seus principais aspectos. Primeiro, a psicologia supranormal condiciona a fisiologia supranormal. Em primeiro lugar, a psicologia supranormal condiciona a fisiologia supranormal, que nós temos descrito. Todos os fenômenos de exteriorização, de telecinesia, de ação misteriosa sobre a matéria, de materialização e de ideoplastia, não dependem em nada da vontade consciente do sujeito. Eles são sempre produzidos, seja por uma vontade estranha em aparência, a de uma entidade X, seja por uma ideia subconsciente ou uma personalidade subconsciente. Eu não insisto, no momento, sobre essa verdade, evidente para todos os que observaram no domínio do supranormal. Como eu demonstrei em O Ser Subconsciente, a fisiologia supranormal é um simples aspecto, uma simples dependência da psicologia supranormal. Ela é inseparável e é incompreensível e aliás inobservável isoladamente. Segundo, as ações mentais. Em segundo lugar, a psicologia supranormal compreende as ações mentais, sem intermediário psíquico apreciável, que se trate de leitura, de sugestão mental ou de telepatia. Eu não vejo nada a acrescentar ao resumo que eu tinha dado dessas ações mentais em O Ser Subconsciente. Leitura de pensamento. O fenômeno de leitura de pensamento parece bem estabelecido nos estados hipnóticos e mediúnicos. É ao menos a explicação da mais cômoda, muito cômoda mesmo, pois abusa-se muito, de muitos fatos. Ela parece, até a um certo ponto, possível no estado de vigília, ou pelo menos em um estado de hipnose ou de auto-hipnose bastante rápido para passar despercebido. Mas fora da hipnose e do mediunismo, a leitura de pensamento é raramente observada de uma maneira satisfatória. Sugestão mental. A possibilidade e a realidade da sugestão mental são estabelecidas da maneira mais rigorosa. Uma ordem sugestiva do magnetizador pode ser transmitida pela simples tensão da vontade, sem nenhuma manifestação exterior, o sujeito estando em estado de hipnose. A sugestão mental pode se efetuar à distância, às vezes a longa distância, e através dos obstáculos materiais. Telepatia. A telepatia consiste essencialmente no fato de uma impressão psíquica intensa se manifestando em geral inopinadamente em uma pessoa normal, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono, impressão que se acha estar em relação concordante com um acontecimento sobrevindo à distância. Ora, essa impressão psíquica constitui todo o fenômeno. Nota: ver as alucinações telepáticas. Tradução resumida de Fantasmas da Sala de Estar, pelos Srs. Gurney, Mies e Podimori, narração de 700 casos todos bem coletados e controlados, Paris. FLK. Vê também o livro de Flammarion, O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. A coleção de revistas psíquicas e particularmente dos anais de ciências psíquicas contém numerosos e bastantes casos notáveis de telepatia. Ora, ela é acompanhada de uma visão em aparência objetiva e exterior ao percipiente. A telepatia pode ser espontânea ou experimental. Telepatia espontânea. Ela pode ser relativa a um acontecimento futuro iminente. Caso de pressentimentos, de premonições, de visões premonitórias, de aparições de um moribundo. Relativa ao presente ou a um passado recente.
Casos de visões nítidas onde adivinhação de eventos afastados, no estado normal. Casos de aparições de um morto, seja no instante preciso do falecimento, seja alguns instantes, algumas horas, ou alguns dias mais tarde. Casos de aparição de um vivo, mergulhado em geral em um sono anormal ou patológico, letargia, delírio febril, crise nervosa, etc. O mais frequente é que o fenômeno tenha se tratado de uma pessoa unida ao medianeiro por laços de afeição mais ou menos estreitos. Trata-se em geral de um acontecimento infeliz, raramente de um acontecimento feliz, excepcionalmente de um acontecimento indiferente. O fenômeno telepático é em geral inesperado. Frequentemente ele marca pessoas perfeitamente afastadas, por gosto e por ocupações, do maravilhoso e que raramente são influenciadas mais de uma vez em sua vida. Ele as marca seja no estado de vigília, seja bastante durante o sono, que ele interrompe. No que concerne ao fenômeno em si mesmo, é preciso notar dois caracteres importantes. A visão telepática é em geral muito precisa. Os detalhes relativos ao acontecimento, às circunstâncias ambientes, à vítima ou ao objeto da visão, são perfeitamente exatos. A distância nem os obstáculos materiais têm importância apreciável sobre as condições do fenômeno. Um terceiro caractere, excepcional, é o seguinte: a visão pode afetar simultânea ou sucessivamente várias pessoas. Ela parece poder afetar animais, às vezes ela deixou traços físicos de sua passagem. Enfim, a impressão telepática não afeta somente a vista, quando a visão é aparência objetiva, mas às vezes também os outros sentidos, ouvido, contato. Terceiro, a lucidez. Enfim, a psicologia supranormal compreende a lucidez em diversas e infinitas variedades, pressentimentos, aquisições sensoriais fora do alcance dos sentidos. Visão precisa de acontecimentos passados ou distantes, mesmo visão do futuro. Pode-se descrever a lucidez, a faculdade subconsciente que permite a aquisição de conhecimentos sem o concurso dos sentidos e fora das contingências que regulam, na vida normal, as relações do eu com os outros ou com o mundo exterior. Sem o concurso dos sentidos. Com efeito, os sentidos não intervêm. O sujeito é adormecido ou anestesiado. Os acontecimentos que ele descreve se passam geralmente fora de seu alcance. Ele está frequentemente muito longe e separado por obstáculos absolutos. Os conhecimentos assim adquiridos são relativos às vezes a eventos que não existem ou não existem ainda. Com toda a evidência, a ação sensorial é nula. Entretanto, por hábito psicológico, o sujeito dá às vezes à sua percepção anormal um aspecto sensorial em relação com a visão ou a audição, mesmo enquanto que, com toda a evidência, eu repito, nem a visão, nem a audição estariam em questão. Um sujeito, por exemplo, que, auto-hipnotizado por um copo d'água ou uma bola de cristal, pretende ver, nesse copo ou nessa bola, acontecimentos ou distantes ou passados, ou futuros. Ele não faz senão projetar, exteriorizar, objetivar um conhecimento anormalmente percebido. A outro, a percepção anormal provocará mesmo uma ilusão auditiva indo até a alucinação. Fora das contingências que regulam, na vida normal, as relações do ser com seus semelhantes ou com o mundo exterior. Com efeito, essas aquisições não provêm nem do raciocínio, nem de nenhum dos modos normais de expressão do pensamento, da linguagem, da leitura, da visão ou da audição. Elas não comportam nem indução nem dedução, nem reflexão, nem pesquisa, nem esforço. Em sua forma mais perfeita, a lucidez se manifesta com um aspecto sintético de extrema simplicidade. É como um clarão que se abate bruscamente sobre o sujeito e lhe fornece, instantaneamente, seja o conhecimento de um fato ignorado e inacessível pelas vias sensoriais, seja um conhecimento complexo,
que necessita normalmente de um trabalho complicado com numerosos elementos de pesquisa. Do mesmo modo que a lucidez se manifesta fora das contingências psicológicas, sensoriais, dinâmicas ou físicas, ela se manifesta fora de contingências de espaço e de tempo. O espaço nem os obstáculos materiais têm ação sobre ela. Quanto ao tempo, ela não conhece. O evento que ela mostra, o conhecimento que ela dá, ela não situa no tempo. O passado, o presente e o porvir se confundem para ela. Quando, por exemplo, no caso famoso de lucidez no futuro, do Dr. Galete, a previsão anuncia a eleição de Casimir Perier à presidência da República por 451 votos, ela o faz ao presente e não ao futuro. Sr. Casimir Perier é eleito. Do mesmo modo na previsão sonreal relativa à Guerra 1870-71 e à Guerra 1914 a 1918. Essa predição, feita em 1808, dá sobre essas guerras detalhes extremamente precisos e verdadeiros, mas os dá para o presente e não para o futuro. O visionário descreve os desastres de 70, Sedan depois o assédio de Paris, a Comuna, a Guerra de 1914 a 1918 começando por um desastre e terminando pela vitória completa. Como se tratasse de acontecimentos presentes que seriam testemunhados no mesmo momento. Quarto, os fenômenos espiritoides. Pode-se agrupar sob esse título o conjunto de fenômenos parecendo produzidos ou dirigidos, graças à intermediação de um médium, de suas capacidades físicas, dinâmicas ou psíquicas, por uma inteligência estranha, intrínseca, autônoma. Eu não entrarei no detalhe descritivo desses fatos, que o leitor encontrará facilmente alures. Nota: ver, para a discussão filosófica desses fatos, o livro 2. Eu me contentarei com algumas observações. Primeiramente, uma parte muito grande da psicolofisiologia supranormal se reveste geralmente desse aspecto espiritoide. Os fenômenos mais simples como os mais complexos, desde os efeitos automáticos e telecinésicos até a predição do porvir são muito frequentemente atribuídos, pelo sujeito, a uma influência espirítica. As personalidades mediúnicas trazem geralmente uma afirmação concordante a esse respeito com o de um médium, e se esforçam frequentemente de dar provas de sua identidade, provas ora muito simples, ora muito complexas, como no caso de correspondências cruzadas. Não se pode frequentemente fazer outra objeção às afirmações espiritoides senão a da possibilidade de tudo explicar pelas faculdades supranormais do médium. Estamos por isso obrigados a admitir uma extensão formidável de faculdades de criptopsique ou de criptomnésia, de visão à distância, de ação mental, de lucidez e também de telepatia. Para todos os detalhes concernentes aos fatos misteriosos do subconsciente supranormal, eu envio o leitor às obras especiais, pois eu considero nesse momento esses fatos não de um ponto de vista descritivo ou documentário, mas do ponto de vista estritamente filosófico. Que ensinamento, nesse ponto de vista, se pode e se deve traçar? É evidentemente que o subconsciente ultrapassa de todas as partes, transborda inteiramente o quadro das capacidades sensoriais e cerebrais. É que, no que há de essencial, está fora de todas as representações, fora mesmo do quadro de representações, isto é do espaço e do tempo. É o que faremos sobressair com toda a nitidez desejável, em um próximo capítulo. Mas devemos, antes, examinar as tentativas feitas para concordar os fenômenos do subconsciente com a concepção clássica da síntese de estados de consciente produto do funcionamento cerebral. Capítulo 6. As teorias clássicas do subconsciente. O afluxo de noções recentes sobre o subconsciente parecia desconcertar a psicofisiologia clássica. Numerosas tentativas foram feitas entretanto para concordar os fatos novos com as teorias antigas.
A maior parte são baseados em trabalhos muito conscientes. Nenhuma, com toda a evidência, não atingiu entretanto seu objetivo. Vamos examinar sucessivamente, esforçando-nos em mostrar em que eles são insuficientes ou inaceitáveis. As teorias clássicas do subconsciente podem ser divididas em duas grandes categorias. As teorias fisiológicas. As teorias puramente psicológicas. As teorias fisiológicas são em número de duas: a teoria do automatismo, a teoria da morbidade. Primeiro, teoria do automatismo. Para a tentativa de interpretação do subconsciente, a primeira hipótese, vinda naturalmente à mente, foi a do automatismo psicológico, por comparação com o que nós sabemos do automatismo fisiológico. Em um como no outro, notar-se-ia simplesmente a atividade automática do cérebro. Para apoiar essa teoria, Janet estudou sobretudo certas manifestações de ordem patológica como a epilepsia ambulatorial, ou as manifestações elementares da histeria, da hipnose, do sonambulismo e do mediunismo. O automatismo psicológico, nesses casos, não duvidoso, daí, a generalizar, a estender o domínio do automatismo em tudo ao inconsciente, não haveria senão um passo e foi rapidamente ultrapassado. Mas, dificuldades insuportáveis surgiram desde que, ultrapassando o limite dos fenômenos de ordem inferior, e banal, foram consideradas as manifestações subconscientes de uma ordem elevada. O automatismo fisiológico, ao qual se comparava o automatismo psicológico, é de duas ordens. O automatismo nato se manifesta, por exemplo, na atividade de grandes funções orgânicas tais como a circulação do sangue ou a digestão. Ora, esse automatismo é idêntico do nascimento à morte, senão quantitativamente, pelo menos qualitativamente. Ele permanece sempre nos limites próprios dessas funções vitais e não inova nada. Além do que esse dinamismo automático é inexplicado, como nós o vimos, está claro que ele não pode em nada fazer compreender o psiquismo inconsciente inovador e criador. Quanto ao automatismo adquirido, é o resultado de um trabalho complicado. Graças a esse trabalho, certos modos de atividade, que necessitavam primeiro da atenção e o exercício contínuo da vontade, acontecem depois, por hábito, a se efetuar sem atenção voluntária nem contínua, com um mínimo de esforços. Mas esse automatismo adquirido fica nos limites rigorosos do hábito e não vai além. Ora, as manifestações subconscientes elevadas são manifestações inabituais o mais frequente e em todos os casos não voltam e não permanecem no quadro de um hábito. Isso é evidente para as manifestações supranormais que não podem ser conduzidas a um hábito. Mas, mesmo para os fenômenos menos misteriosos, o automatismo poderia ser uma explicação. As personalidades múltiplas tomadas à luz de certos indivíduos fazem prova de uma espontaneidade e de uma vontade autônoma. Elas não agem conforme um hábito automático, mas de acordo com uma direção original. Sua vontade é não somente nítida, mas ainda difere da vontade própria do sujeito e pode ser oposta ou mesmo hostil a esta última. Como no caso de Miss Beauchamp estudado pelo Dr. Morton Prince. Dr. Morton Prince, a dissociação de uma personalidade. No mediunismo, essa espontaneidade, essa vontade e essa autonomia de personalidades ditas segundas aparece mais notável ainda. Elas usufruem às vezes de psiquismo absolutamente completo, com suas faculdades próprias de querer, de saber e de raciocinar, com seus conhecimentos frequentemente muito diferentes dos do sujeito consciente, como por exemplo de uma língua ignorada por ele. Elas parecem verdadeiramente não ter, nos casos mais notáveis, nada de comum com esse último. Como falar, para todos esses fatos, de automatismo? Passemos agora às produções subconscientes de ordem artística, filosófica ou científica.
A inspiração ou gênio não podem ser atribuídos ao automatismo do cérebro senão por vício de raciocínio. Analisemos com efeito o que se passa nas produções subconscientes. Eis um primeiro caso típico. Um cientista, artista ou pensador empreende um trabalho. Diante das dificuldades inesperadas, ele interrompe, desencorajado. Para sua grande surpresa, alguns tempos depois, a solução, que ele tinha procurado em vão, se apresenta a ele sem esforço e o trabalho esboçado é alcançado com uma incomparável facilidade. Disse, que o cérebro continuou a trabalhar automaticamente na direção imprimida no começo. Ora, é impossível achar, na fisiologia, um exemplo análogo de trabalho automático. Quando se aprende um esporte qualquer, por exemplo, a montar bicicleta, é preciso uma série de esforços voluntários repetidos por longo tempo para chegar a dirigir depois automaticamente. Se, ao contrário, após uma primeira tentativa, se cessasse, desencorajado, ou esperasse na inação, tanto tempo quanto fosse, não avançaria mais ou faria uma nova tentativa. Não teria havido, no intervalo, trabalho fisiológico latente permitindo cessar os esforços necessários para aprender a andar de bicicleta e mantendo esse esforço. Quando se treina a corrida, chega-se pouco a pouco a se habituar, não somente os músculos, mas os pulmões e o coração, a suportar a fadiga que impõe esse esporte, mas, um primeiro e único esforço não seria jamais como no caso do treinamento metódico e repetido. Quando por isso, se fala de trabalho automático latente do cérebro, emite-se simplesmente hipótese que é contrária a tudo ao que nos ensina a fisiologia, hipótese que impõe uma noção toda nova e absolutamente gratuita, que o órgão cérebro teria um modo de trabalho diferente, em essência e em natureza, dos outros órgãos. Escolhamos agora um segundo caso, um cientista, artista, pensador, etc., não prevê antes o trabalho que vai fazer e não o prepara. Ele produz sob influência de uma inspiração perfeitamente independente de seu desejo, de sua vontade, às vezes contrária a esse desejo ou a essa vontade. Não houve mesmo objeto de motivação ao automatismo pretendido. Esse cientista, artista ou pensador, não dirige a inspiração, ele a sofre. Como falar então de automatismo psicológico? O processo inconsciente, diz Sr. Bellavers, não é aqui um automatismo, mas uma ação viva. A inspiração, diz também Sr. Ribot, revela uma força superior ao indivíduo consciente, estranha a ele embora agindo por ele, estando tanto os inventores a se exprimiram nesses termos, eu não estou para nada. Sr. Bellavers, estudando recentemente as produções subconscientes, demonstrou abundantemente que, acima do automatismo psicológico, que não é senão uma forma inferior e banal do inconsciente, há o inconsciente latente ativo que serve de arsenal à síntese criadora e ajuda o homem a formar os produtos mais perfeitos do espírito. Que concluir? Simplesmente que a teoria do automatismo psicológico não se aplica senão a um pequeno número de fatos, os menos importantes, e será capaz de pretender fornecer uma explicação geral. Pejonet é obrigado a reconhecer, e ele o faz sem disposição favorável, desde a época, escreve ele, quando eu empregava essa palavra de subconsciente em um sentido clínico e um pouco terra-terra, isso me convinha. Outros autores empregaram a mesma palavra em um sentido infinitamente mais elevado. Temos designado por essa palavra atividades maravilhosas que existem, aparecem dentro de nós mesmos, sem que percebamos sua existência. Serviu-se para explicar entusiasmos sofridos e adivinhações de gênio. Eu me reservo de discutir teorias tão consoladoras e quanto talvez verdadeiras. Eu me limito a lembrar que me ocupei de outra coisa. Os pobres doentes que eu estudava não tinham nenhum gênio. Os fenômenos que, entre eles, tinham se tornado inconscientes eram fenômenos bem simples,
que nos outros homens fazem parte da consciência pessoal sem que isso suscite nenhuma admiração. Eles tinham perdido a livre disposição e o conhecimento pessoal, tinham uma doença da personalidade, eis tudo. Eis com efeito a que se reduz o subconsciente automático. É preciso distinguir expressivamente o subconsciente superior ativo, o qual é inteiramente diferente em essência e natureza. Segundo, a teoria da morbidez. Uma segunda explicação geral tem ainda um grande sucesso, mesmo sendo menos lógica ainda, mais arbitrária e mais vã que a primeira, é a explicação pela morbidez. Hesita-se confessar, mas é nessa pobre explicação que busca recursos, ainda hoje, a maioria dos psicólogos contemporâneos. De acordo com eles, tudo o que, do ponto de vista psicológico, seriam produtos mórbidos, o hipnotismo seria assimilável a uma neurose. As manifestações de personalidades múltiplas resultariam de desintegrações patológicas do eu. Os fenômenos supranormais não seriam senão sintomas de histeria. Quanto à inspiração superior e ao gênio, eles seriam simplesmente frutos da loucura. Na base de todas essas manifestações mórbidas, se encontraria aliás uma causa patogênica essencial, a degeneração. O fator degeneração é tanto mais cômodo quanto mais elástico. Ele regeneraria ao mesmo tempo as manifestações neuropáticas banais ou histeriformes, degeneração inferior, e as manifestações geniais, degeneração superior. Assim, tudo o que, do ponto de vista intelectual, seja abaixo ou seja acima da normal, seria o fato da doença. A etiqueta mórbida é dada com mais ou menos discrição ou brutalidade, segundo tal ou tal escola ou tal psiquiatra, mas ela está um pouco quase generalizada. O Dr. Chabaneish, Ibid, fala de autointoxicação e de esgotamento nos predispostos, mais um órgão trabalha, escreve ele, mais ele se desenvolve e mais ele é suscetível ao mesmo tempo, de doença. Uma das doenças do cérebro é o automatismo ou aparição do subconsciente. E subconsciente, nós vimos, no lugar de ser uma perturbação para o espírito, é frequentemente um fermento de criação, quando não é em si mesmo criação. Singular doença, que no lugar de ser causa de perturbação e diminuição para o indivíduo, aumenta suas capacidades e sua força. Outros pensam diferentemente. Eles reduzem o talento e o gênio ao artritismo. Mas o recorde, nessa via, é mantido até o presente, pelo Dr. Pascal Serp. Este último não procede por meias medidas e ele tem a coragem de suas opiniões. Para ele, vai-se pesquisar bem longe da origem do gênio. O gênio é produto puro e simples. A sífilis hereditária. Se é sífilis, conclui gravemente Dr. Serp, faz que todos os médicos sejam unânimes em reconhecer e em temer pela humanidade. Ele lhe dá, em revanche, a possibilidade de aperfeiçoar seus meios de ação e compensa assim, em uma certa medida, por sua ação hipertroficante cerebral, criador de ideias particulares geniais, seus malefícios temíveis. Pode-se defender de alguma impaciência quando se vê em homens de ciência sustentar teorias semelhantes e aprova-se como uma sorte de indisposição de ser obrigado a refutar ideias que mereceriam somente desdém. Entretanto, é preciso. Observemos, em primeiro lugar, diversos fatores mórbidos invocados. Um só parece ter em seu favor senão apoio, pelo menos a concordância dos fatos, e a neuropatia. É verdade que os homens de grande talento ou de gênio são, salvo raríssima exceção, neuropatas. Mas, o que é a neuropatia? A ciência médica o ignora totalmente. As neuroses são puros enigmas do ponto de vista da anatomia patológica, como aliás a loucura essencial em si mesma. Veremos que, bem longe de explicar o mecanismo do psiquismo anormal ou superior, as neuroses mesmas receberão sua própria explicação de conhecimentos aprofundados sobre a natureza essencial do subconsciente. Mas isso não é tudo.
Suponhamos as teorias mórbidas justificadas. Elas não resolvem em nada os problemas psicológicos colocados pelas manifestações subconscientes. Isso não é porque, se terá dito, a genialidade, a neurose ou loucura que terá feito compreender o mecanismo essencial dos produtos geniais. O grande pensador, artista ou cientista, traz à humanidade alguma coisa de nova. Ele cria. É um louco. Dizeis vós. Seja, mas como a loucura criadora. Tanto que vós não tereis estendido aos seus olhos o mecanismo do psiquismo subconsciente, não tereis feito, cobrindo de uma etiqueta mórbida, senão recuar a dificuldade. Não é porque se terá dito, as manifestações de segundas personalidades não são senão os produtos da desintegração do eu que se lhes fará compreender, bem ao contrário. A desagregação da síntese psíquica pode dar a chave das alterações da personalidade, mas somente alterações por diminuição dessa personalidade. Essa diminuição da personalidade é evidente em certos casos de amnésia, consecutiva aos traumatismos cranianos, a grandes emoções, a infecções graves, a epilepsia, etc. Ela aparece também no automatismo psicológico de P. Janet. Mas nas manifestações de segundas personalidades autônomas e completas, não a encontramos mais. Quando essas segundas personalidades ocupam todo o campo psicológico do sujeito, manifestam uma vontade muito original, dão prova de faculdades e de conhecimentos diferentes dos do sujeito e às vezes superiores aos que ele possui normalmente. Não se pode mais invocar como explicação única a desintegração do eu. É com efeito impossível admitir que a segunda personalidade, fração do eu, seja também extensa e mesmo mais extensa que o eu total. A parte não é jamais igual ou superior ao todo. É preciso por isso renunciar a encontrar, na desagregação psicológica, uma explicação geral das modificações da personalidade. Não é porque se terá dito, tal médium é um histérico, que se terá feito compreender a ação distância, fora de seus sentidos, de seus músculos e de seu cérebro, de sua sensibilidade, de sua motricidade e de sua inteligência, que se terá dado a chave de leitura do pensamento, de lucidez, ou de ação ideoplástica e teleplástica. Enfim, último argumento de conjunto contra a teoria mórbida. Essa teoria é contrária à lógica dos fatos. É contrário a tudo que nos ensina a fisiologia ao declarar que um órgão doente é capaz de dar produtos superiores aos de um órgão são, isso sobretudo de uma maneira constante e quase regular. Há uma contradição insustentável, por exemplo, ao declarar a potência física como função da saúde e a potência intelectual genial como função da doença. É preciso falar agora de teorias mórbidas não mais gerais, mas especiais a tal ou tal grupo de fenômenos subconscientes. Que nos seja suficiente assinalá-los brevemente. Essas teorias têm todas uma base comum, elas invocam disfunções mórbidas no funcionamento do cérebro. Azon explicava a duplicação da personalidade pelo funcionamento isolado de dois lóbulos cerebrais, tese que não tem mais que um interesse histórico desde o conhecimento de personificações não mais duplas, mas múltiplas no mesmo indivíduo. O Dr. Solier explica que a histeria por disjunções elementares nos elementos do cérebro, todos os sintomas da neurose se explicam pela não atividade ou hiperatividade de tais ou tais desses elementos. O professor Grassetti crê explicar as manifestações subconscientes por uma disjunção entre o funcionamento do polígono esquemático de Charcot e um certo centro localizado em alguma parte na substância cinza do cérebro. A todas essas teorias, pode-se fazer as mesmas objeções. Primeiro, elas somente se adaptam a alguns fatos, deixando de lado precisamente o que há de mais importante no subconsciente. A criptopsique superior e a supranormal. Segundo, mesmo para os fatos restritos que elas abraçam, são insuficientes. Elas invocam precisamente o que precisaria explicar, o porquê e o como das disjunções.
Passemos agora às teorias psicológicas do subconsciente. Essas teorias são numerosas e de valor inigualável. Antes de tudo, o que se apoia em um vício evidente de raciocínio, que não são senão petições de princípio ou de explicações verbais. Passemos-los rapidamente em revista. Terceiro, petições de princípio. As petições de princípio consistem em conduzir um fenômeno